te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho, confirmastes o ministério pela fé, pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestasse de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus para a nossa oração de hoje, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, no versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhava como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviu isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desceram da montanha, Jesus olhou-lhes, ordenou-lhes: não conte a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos vivendo o 18º domingo do tempo comum, com a coincidência, de hoje também cair o dia da transfiguração. Então a igreja celebra hoje, dia 6 de agosto, a festa da transfiguração. Então, para a nossa meditação de hoje, esse evangelho da transfiguração contém o evangelho de Mateus, o evangelho também de Marcos e de Lucas, que fala sobre essa transfiguração. Então Jesus, ele chama para subir ao monte. Ele chama Pedro, Tiago e João. Era 12 e ele chamou 3.
não temos a compreensão exata. Imagino que Pedro tinha uma liderança grande, mas tinha limitações. Pedro tinha, né, alguns fracassos, algumas indecisões. Então, por isso, talvez, Jesus tenha chamado Pedro, Tiago e João, por ter desejado um tal lado direito, outro lado esquerdo, queria privilégio. Na verdade, ele chamou esses três porque confiava que o Espírito de Deus pudesse agir neles poderosamente, mas olhando então para as suas limitações humanas, para que eles pudessem, cheio do Espírito, ter então essa capacidade de edificar a igreja com a sua vida. E aí Jesus subindo nesse monte, que quando nós falamos de monte, nós falamos de lugar de encontro com Deus. Lugar de desafios, mas lugar de encontro com Deus. Se nós pegar a Escritura Sagrada, nós vamos ver que tem muitos momentos de monte, né? Moisés subiu no monte para fazer as tábuas da lei. Elias subiu no monte para a oração, e assim também todas as pessoas, todos os grandes acontecimentos da história da salvação é esse monte. Isso quer dizer lugar de encontro com Deus. Então, Jesus sobe nesse monte acompanhado de Pedro, Tiago e João, os seus escolhidos, né? Os escolhidos de Deus se encontravam nesse monte. E aí Jesus, então, se transfigura. Quer dizer, Jesus sai dessa figura humana e se revela essa figura divina. Mostrou-se de uma forma antecipada a glória eterna. Quer dizer, aí Pedro, ele fica deslumbrado de ver tudo aquilo que estava acontecendo, e ele teve desejo de ficar por ali. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ali aparece então Jesus conversando com Moisés e Elias. Essa conversa de Jesus com Moisés e Elias não era uma ressurreição, não, mas era um momento onde ele ali representava a lei e os profetas. Agora esse intermédio do povo, porque lá desde o começo, né, Deus falava aos profetas e falava, talvez através da sua autoridade de leis, né, era a forma de Deus falar. Deus falou lá para Abraão, lá no início. Abraão ele adorava outros deuses, mas aí ele encontra esse Deus verdadeiro, e aí ele sai da sua terra. Quer dizer, uma grande transformação. Essa transformação aconteceu então com Pedro, Tiago e João. Pedro fala: vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. E ele não sabia falar aquilo realmente que estava acontecendo, ele estava deslumbrado. E aí quando ele fala, de repente está Jesus, né, desce, cobre eles com aquela sombra, e sai daquela nuvem, que também é poder de Deus, força de Deus. O Espírito desce sobre aquela nuvem, e aí Jesus, aí a voz, né, a voz ali de Deus fala: esse é o meu filho amado, escutai-o. Quer dizer, naquele momento, amados, Deus mostra que esse filho amado dele, ele tem como finalidade a transfiguração. Ele terá aquela figura vitoriosa do ressuscitado. E ali ficou então essa voz: escutai-vos, né? Escutar Deus. Esse é o chamado, amados. Quando nós falamos de escutar Deus, quer dizer, é o mandato do céu. O céu se abre e nos apresenta esse sentido da vida, e fala assim: escutai. Quem escuta Jesus, escuta a verdade
escuta a salvação. Quer dizer, ao escutar Jesus, nós também nos transfiguramos. Nós saímos dessa figura humana pecadora para uma figura divina. Quer dizer, por que a gente muda de vida quando faz uma experiência com Deus verdadeiramente? Porque transfigura. Sai de uma figura para uma outra figura. Essa figura do ressuscitado, essa figura vitoriosa, essa figura aonde é o Filho amado de Deus que anuncia as suas verdades. Então, queridos irmãos e irmãs, aí está o grande sentido da mudança de vida. Muitas vezes a pessoa fala, essa pessoa não muda nunca. Não muda, sabe por quê? Porque não se transfigura, porque não se converte. Quer dizer, aonde está essa montanha? Essa montanha é a igreja. Não é só ir na igreja, mas deixar-se ser envolvido por essa figura vitoriosa de Deus, por essa transfiguração, que a força do Espírito ali habitava. Ali habitava Jesus transfigurado, ali habitava o Pai que falava, esse é o meu Filho amado, ali habitava o Espírito que cobre eles com a sua sombra. E aí então eles descem da montanha, e ao descer da montanha, aqui na palavra fala, os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Amados, entendeu? Que grandeza é essa liturgia de hoje para nós? Nós precisamos subir a essa montanha que é o próprio Deus através da igreja. Quando nós vivemos verdadeiramente isso, nós vamos nos curando, nós vamos nos libertando e nós vamos compreendendo que o maior tesouro, que a maior pérola que nós temos é Jesus. E esse Jesus que se revela vitorioso, por isso então eles só viam Jesus. Amados, quando a gente conhece Jesus, quando a gente escuta o céu, quando a gente reconhece que Jesus Cristo é realmente o Filho amado do Pai, e aí nós vamos só ver Jesus. Esse é o grande sentido da liturgia de hoje, que nós possamos também, através de uma vida de oração, porque quando, amados, a gente vai numa missa, a missa contém toda essa transfiguração. Tanto que o pão e o vinho se transfigura no corpo e sangue de Jesus. Só que se nós vai lá com o coração fechado, precisamos ir numa missa e voltar melhor, nós precisamos ir para uma adoração, voltar melhor, nós precisamos fazer uma oração e ser melhor. Não dá para nós encontrar Jesus transfigurado e nós não nos converter. Esse é o grande sentido da liturgia de hoje. Então que Deus possa nos ajudar a ver Jesus. Eles só viam Jesus, porque eles viram, vendo Jesus, eles reconheceram que eles viram tudo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.